Não, nessa questão 22 diz que um dono de uma loja de bolos requisitou a curva de custos do negócio do departamento financeiro. Tais custos são definidos por duas categorias: fixos, decorrentes de gastos com estruturas da loja e pagamentos dos funcionários e variáveis, decorrentes de gastos como ingredientes para as receitas. O gráfico apresenta o custo total de produção em real em função do número de bolos produzidos. Então, essa função você já tem que ficar atento que ela descreve os custos, beleza? Então, se eu estou falando do custo, cuidado nessa resta da interpretação agora para não misturar. Então, em determinado dia, verificou que foram vendidos 75 bolos, todos pelo mesmo preço. E o lucro total obtido com essas vendas foi de 250. Então, vê, ele disse que o lucro, o que é o lucro? O lucro é uma relação que envolve a receita menos o custo, certo? Então, a gente já tem o lucro. A gente tem como achar esse custo pelos elementos aqui. O que é que ele quer achar? A receita, provavelmente, né? Então, ó, calcule a margem de contribuição unitária, que corresponde à diferença do preço de venda e o custo variável de ambos os bolos. A margem de contribuição dos bolos vendidos nesse dia é. Então, vê, vai ter a ver com a receita, né? Eu vou precisar achar a receita que ele teve para ver o custo unitário, né? O custo de um bolo, né? Então, vamos ver isso. Primeira coisa, temos que achar o custo que ele vai ter quando for 75. Aí algumas pessoas podem ter visto, ó, tipo, daqui, é porque eu não tenho daqui para cá, né? Mas daqui para cá ele aumenta 400, né? Então, para cada 50 ele aumenta 400. Logo, 25 vai ser a metade, né? Então ele aumenta em 200. Então aqui, ó, se você fosse ver no 75, você já poderia ir direto e botar os 2.000. Pode? Pode, sem problemas. Mas como a gente está envolvendo uma questão que envolve essa parte, né, de uma função do primeiro grau, que tem esse comportamento aqui, é interessante para o estudo você conseguir desenvolver essas etapas também, beleza? Às vezes o Enem pode acabar cobrando para você montar a estrutura da equação, beleza? Então, vê, onde ela toca no eixo Y, lembra disso, ó. Onde ela tocar no eixo Y, ela não está tocando em 1.400. Isso é o termo independente, que é o valor de B. Então, isso daqui, ó, 1.400. Beleza? O que é que a gente sabe ainda? Então, eu preciso agora só achar o A para montar a nossa função do primeiro grau. Como é que a gente faz para determinar o A? É a variação de Y por X. Posso pegar qualquer ponto, tá? Vou pegar o ponto, ó. Deixa eu apagar aqui. Vou fingir que eu não sei, né? Ó, então, vou pegar esse ponto que é 50 e 1.800 e vou pegar esse ponto que é o ponto 0 e 1.400. Daqui para cá ele variou em 400 e para x ele variou em 50. Então ficou 8. Beleza? Certo. Aí o que é que vai acontecer agora? Eu tenho que nossa função é 8x mais 1.400. A gente sabe ainda que ele quer saber quando vai ser 75, né? Então o custo para 75 vai ser de quanto? Então, quando eu fizer 75 vezes 8, vai dar 600. 600 mais 1.400. Chegamos naqueles 2.000 que a gente tinha conversado, beleza? Então, se a gente sabe que o lucro foi de 250, a receita é o que eu preciso para determinar o preço unitário. Porque, ó, lembra que a receita é a quantidade que você vendeu vezes a que preço você vendeu, certo? Então, esse custo aqui, que foi de 2.000, então ficou assim. Passando para lá, a receita vai ser 2.250, que ele vai passar somando. Sendo que a receita eu sei que é a quantidade vezes o preço. Então, 2.250, que é a quantidade, quer dizer, a receita, e 75, que é a quantidade, para achar o preço.
Então, se eu sei que 2.250 dividido por 75, esse preço vai ser igual a 30. E o que é que ele quer aqui na situação? Ó, ele quer saber qual é a margem de contribuição unitária, né? O que é a margem de contribuição unitária? Ó, o que ele fala aqui, ó, corresponde à diferença entre o preço de venda que a gente achou, ó, o preço de venda foi esse, foi da receita, e o custo variável, né? De quanto em quanto ele gasta para uma peça. Então a gente sabe, ó, que R$ 30 foi o preço de venda, então o preço de venda foi R$ 30, e o custo variável, né, ó, numa função do primeiro grau, o elemento que é variável, né, o A, o B, né, o fixo, então, ó, vai ser de 8. Essa diferença entre os dois é justamente, ó, 22 no gabarito aqui, ó, letra C de casa.